Longa Exposição é o podcast da Ansel Experiências Fotográficas, uma escola de fotografia criada em Belo Horizonte por 4 amigos fotógrafos, completamente apaixonados por essa arte. E o 1x4000 é uma série de episódios do nosso podcast onde a gente aumenta um pouco a velocidade do obturador para fazermos algumas reflexões, compartilhar insights e dividir conhecimentos de uma forma um pouco mais sucinta. Sejam bem-vindos! Olá pessoal, meu nome é Mark Greathouse e eu sou fotógrafo fine art e um dos fundadores e educadores aqui da Ansel Experiências Fotográficas. Quem acompanha nossos conteúdos nas redes sociais ou já fez algum curso ou oficina com a gente aqui, com certeza já percebeu a ênfase que a gente dá para a importância de descobrir a raiz da paixão por fotografia dos nossos alunos. Então eu acho que é quase inevitável para a gente falar desse assunto logo no primeiro episódio aqui do 1x4000. Todo grande fotógrafo, profissional ou amador, carrega em si uma paixão pela fotografia, ponto final. Assim como todo grande músico carrega a paixão pelas escalas musicais, pelo timbre do seu instrumento e pela relação entre diferentes sons que aparecem em uma música. O fotógrafo carrega uma paixão pelos elementos que o ajudam a criar uma fotografia: a luz, a composição, o momento do clique e a revelação ou tratamento da foto que a gente produz. Existe alguma coisa dentro da gente que nos motiva a carregar uma câmera, a tirar ela da bolsa quando vemos alguma coisa, a estudar as técnicas e a gastar esse dinheiro todo com equipamento. E acho que estamos numa época na sociedade onde essa motivação que empurra a gente a entrar em ação mesmo pode estar perdida em muitas pessoas, enterrada debaixo de uma pilha de likes, de engajamento e de tudo isso que a internet e as redes sociais introduziram na vida moderna e que às vezes desvia a nossa atenção do que realmente interessa. Não nego que eu mesmo passo por momentos assim, e que é uma luta constante para não perder o meu propósito, a minha identidade como fotógrafo no meio disso. A boa notícia é que se você está escutando esse podcast, muito provavelmente essa paixão já existe em você de alguma forma. E que quando a gente descobre a raiz dessa paixão, fica muito mais fácil vencer os obstáculos que inevitavelmente vão aparecer na vida de um fotógrafo. Então, eu acho que a forma da gente realmente se apaixonar pela nossa fotografia é encontrar nela o nosso propósito. Entender o que a gente sente ao fotografar. Entender o que nos move. Entender o que é que a gente vê no mundo que é só nosso, que ninguém mais viu além da gente. Entender o que a gente sente diante das cenas que a gente escolhe fotografar. Porque se você não consegue sentir o que está vendo, você nunca poderá fazer outras pessoas sentirem algo ao ver as suas fotos. É a partir dessa percepção que a gente se apaixona pela fotografia. Tanto nas fotos que a gente mesmo produz, quanto nas fotos que a gente vê e admira. A gente é tocado pelas fotos que falam com as nossas próprias paixões. E reparem como eu não estou falando da fotografia profissional necessariamente. Já passaram aqui pela Ansel fotógrafos profissionais e amadores com as paixões mais diversas. Gente apaixonada pela fotografia de natureza, pela fotografia de rua. E gente que estava feliz fotografando os passarinhos no quintal de casa ou os próprios filhos brincando. Fotografando cores e texturas abstratas, fotografando natureza morta. E a gente percebe que quando a pessoa realmente encontra o que ela ama fotografar, a qualidade das fotografias aumenta exponencialmente. Pelo simples fato que ela quer expressar alguma coisa através da sua fotografia, ela vai correr atrás dos cursos certos, das técnicas e das ferramentas, e dos equipamentos que ela precisa. É quando acontece a mudança do locus de controle, sobre o que eu vou falar um pouco mais para vocês daqui a pouco. Quando eu era mais novo um pouco, estava começando na fotografia, eu lembro de ter visto uma coisa em um artigo de técnicas de desenho que me ajudou demais ao longo da minha carreira. Apesar que nesse artigo esse conceito estava sendo aplicado para o desenho, eu acho que ele se aplica perfeitamente para quem está aprendendo a fotografar. Que somos todos nós, né? Eu, você, a pessoa que acabou de comprar sua primeira câmera e os grandes mestres da fotografia. Não importa onde estamos na nossa jornada, todos nós ainda temos muito para aprender. Bom, esse artigo fazia uma análise de um gráfico que, para mim, ilustra bem a jornada de qualquer artista, inclusive fotógrafos. Basicamente, era a demonstração do que acontece na nossa cabeça em 2 fases que qualquer um de nós que pratica fotografia há algum tempo já passou. Primeiro, aquela fase quando a gente se sente um péssimo fotógrafo, totalmente bloqueado, quando temos a sensação que nossas fotos estão péssimas, sem graça. Segundo, a outra fase, oposta a essa, que a gente se sente super bem com as nossas fotos, e a gente volta para casa doido para descarregar o cartão de memória da câmera, vê nossas fotos e pensa, nossa, nessa eu mandei bem, nossa confiança vai lá em cima. Então, o que acontece? Essas fases são determinadas pela relação entre 2 habilidades que a gente tem. A habilidade em enxergar e a nossa habilidade de executar. Vou explicar. A gente geralmente entra no mundo da fotografia porque viu alguma foto que nos tocou de alguma forma.
pode ter sido uma foto de outro artista, ou talvez até alguma fotografia que a gente mesmo fez e gostou, mesmo que meio sem querer e sem saber por quê. Nesse primeiro momento, a gente decide buscar formas de melhorar nossas fotos. Talvez aprender a fazer algum efeito que a gente viu em uma foto e gostou. Tipo uma foto com fundo meio desfocado, por exemplo. Nessa primeira fase, a gente tem a habilidade de enxergar maior que a nossa habilidade de executar. A gente percebe que quer fazer uma foto com fundo desfocado, mas ainda não sabe como usar a abertura do diafragma, a distância focal, a técnica certa para desfocar o fundo da nossa foto. É o que causa aquela primeira fase, mas não tem a habilidade para executar aquilo. Então, no começo, a maioria das pessoas pega essa frustração e usa ela como motivadora para aprender essa técnica. Vai fazer um curso, vai ver um tutorial no YouTube, vai perguntar para alguém até aprender como que faz para deixar aquele fundo da foto desfocado. A gente aprende e treina até dominar a técnica. E aí, nossa habilidade de execução começa a ficar maior e passa na frente da nossa habilidade de enxergar. Eu enxergava e desejava fazer aquela foto com fundo desfocado e agora eu consigo fazer ela. Ou seja, sou foda, mando bem demais, minhas fotos estão sensacionais. É aquela segunda fase. O problema é que caso eu continue estudando fotografia, daqui a pouco eu vou enxergar alguma outra coisa que eu ainda não tenho habilidade para executar. E aí as minhas fotos com fundo desfocadinho que eu estudei tanto para aprender a fazer vão estar péssimas na minha percepção. Porque agora o que eu quero é algo novo. Uma foto com movimento completamente congelado, ou uma foto com uma composição em camadas que se relacionam, ou uma foto com iluminação perfeita de estúdios. E aí voltamos para a primeira fase, do eu sou um péssimo fotógrafo. E o ciclo continua se repetindo, infinitamente. Então é aí, nesses pontos baixos, que a nossa paixão por fotografia pode nos ajudar. É ela que vai nos fazer continuar estudando e praticando até chegar no próximo ponto alto. É ela que nos empurra e faz a gente subir até o próximo degrau dessa escada. Um outro conceito que eu acho bastante importante de abordar quando a gente fala da paixão sobre fotografia é o conceito de locus de controle. Esse é um conceito que eu aprendi nos meus tempos de estudante de medicina, quando estava fazendo uma disciplina de psiquiatria. É um conceito que foi inicialmente formulado pelo psicólogo americano Julian Rotter e que é aplicado em várias áreas da saúde e da administração. Simplificando bastante, a ideia é que uma pessoa com locus de controle externo sente que fatores externos têm um controle maior na vida dela. Então ela exige mais dos outros, tem uma maior dependência emocional e funcional e são mais afetadas por críticas e elogios. E já uma pessoa que tem um locus de controle mais interno se sente mais no controle de sua própria vida e de seu sucesso, exigindo mais de si mesmo e concentrando no que pode fazer por conta própria para lidar com seus problemas. E o que isso tem a ver com a fotografia? Quando a gente sabe o que motiva a gente, entende o que a gente quer mostrar com as nossas fotos, o nosso locus de controle é mais interno. Ou seja, a gente se realiza vendo o nosso próprio avanço. Na nossa sociedade atual, isso é mais importante do que nunca. Vivemos num mundo onde as redes sociais nos tornam viciados em curtidas, ou alvos fáceis de críticas vindas de trolls da internet que muitas vezes não passam de invejosos. Se a nossa paixão é pelas curtidas e elogios que recebemos no Instagram e não pela fotografia em si, nossa arte se torna rasa e ficamos muito mais vulneráveis e aptos a desistir logo nos primeiros degraus da escada. Sempre gosto de citar o exemplo de uma das minhas fotógrafas de rua preferidas, a Vivian Maier. Se você não conhece a história dela, vale muito a pena conhecer. Eu vou deixar o link de uma live que a gente fez sobre ela na descrição aqui desse episódio do podcast. Mas a Vivian Maier, para mim, é um grande exemplo de paixão pela fotografia e pelo ato de fotografar. Ela morreu completamente anônima, e só depois da morte dela é que alguém ficou sabendo que ela era uma fotógrafa incrível, quando acharam quase 150 mil negativos não revelados entre os pertences dela. Ela era tão apaixonada por fotografar que até a foto em si era um pouco irrelevante para ela. Ela não precisava de elogios, ela não precisava dos aplausos, ela não precisava nem que os outros vissem as fotos dela. Aliás, nem ela mesma precisava ver as fotos dela. Ela só precisava fotografar. Bom, eu espero que essas reflexões de hoje tenham tido algum valor para você que está me ouvindo e que você perceba que a fotografia não é uma competição, mesmo que você seja um profissional. Quando a gente entende por que fotografamos, a gente percebe o quanto a fotografia é encantadora. E quando a gente se apaixona pela fotografia, é quase inevitável que a gente se torne fotógrafos melhores. E então, até o próximo episódio do Longa Exposição. Mas até lá, siga clicando.
Esse foi um episódio do 1x4000 do Longa Exposição, o podcast da Ansel, Experiências Fotográficas. Se você gostou desse episódio, te convidamos para seguir o nosso perfil no Instagram, @ansel.bh, e no YouTube, Ansel Experiências Fotográficas. Os episódios do nosso podcast estão disponíveis em todas as plataformas de áudio.